Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro FGAA da FG/A e vamos logo de cara começar com aquele conteúdo que você gosta, direto ao ponto. O valor da cota atualmente é R$ 9,98. É importante fixar nesse valor. Daqui a pouco iremos dizer a grande novidade que eu coloquei na thumb. Para quem não está sabendo ainda, vamos falar da novidade daqui a pouquinho. É importante saber desse valor por causa dessa questão. Nas últimas 52 semanas ele bateu uma mínima de R$ 9,48 em maio e uma máxima de estúpidos R$ 10,43 em agosto do ano passado. E sim, meus amigos, vocês não estão vendo errado, o dividend yield dele está praticamente 17%, 16,83% nos últimos 12 meses, isento de imposto de renda. E daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a questão da queda da Selic, que ela pode afetar aqui o rendimento do fundo. E por tudo isso que a gente acabou de mostrar, como a gente viu, no ano passado ele estava custando bem mais do que atualmente, ele teve uma queda de 3,20%. Aliás, no final das contas, a queda nem foi tão grande assim. É porque no gráfico aqui a gente olha, parece que a queda foi gigantesca, mas não, foi de apenas alguns centavos, cerca de 45 centavos no valor de hoje, na cotação de hoje. Da máxima do ano passado para o valor mínimo que está tendo agora no momento. A gente vê que o valor patrimonial da cota é R$ 9,61, ou seja, o fundo está com um P sobre VP de 1,04, ou seja, ele está com 4% de ágio. Como eu sempre venho falando para vocês, os melhores fiagros normalmente trabalham acima de 1. O P sobre VP. É o normal deles, é trabalhar acima de 1,03, 1,04, mas no momento não está muito bom para os fiagros. Mesmo os fundos imobiliários, inclusive os de papéis, subindo muito o valor, até porque a bolsa toda está em alta, os fiagros ainda não decolaram. O FGA é um dos poucos que está com o P sobre VP acima de 1, com uma certa folga, 4% acima do valor patrimonial. Mas tem vários outros aí abaixo do valor patrimonial dele, ou seja, o P sobre VP está abaixo de 1. Então ele não está descontado, ele está 4% acima do valor, e a gente vê que o valor do patrimônio do fundo, patrimônio líquido, é 327 milhões, que coloca ele na minha categoria de fundo pequeno ainda. Só que daqui a pouquinho a gente vai falar da novidade, esse valor aqui pode ser alterado. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, e ele tem uma quantidade de cotistas muito boa para um fundo que é relativamente pequeno, como eu falei. Isso aqui eu considero fundo pequeno. A partir de meio bilhão ou bem próximo de meio bilhão, eu considero fundo, fiagro no caso, de porte médio. Quando chega a 1 bilhão ou ultrapassa 1 bilhão, já é um fiagro grande. Só tem 3 fiagros que estão nessa faixa de 1 bilhão ou mais. A gente vê que o valor distribuído dele nos últimos 24 meses, mas na realidade o fundo ainda não tem 2 anos, no relatório dele lá não fala quando o fundo teve o seu IPO, mas ele começou a aparecer aqui no Status Invest no iniciozinho de 2022. Ou seja, eu estou considerando que ele tem mais ou menos 1 ano e 7 meses agora. Nos últimos 19 meses, ele tem essa média de cerca de 14 centavos distribuído mensalmente. E tem uma liquidez diária na faixa de 1 milhão e 400 mil. A gente vê que no mês passado ele distribuiu 13 centavos, ainda não saiu a distribuição de dividendos desse mês, e isso representou um dividend yield de 1,30, um dividend yield muito top. Esse aqui é daqueles fundos que realmente os dividendos são bem elevados e são bem regulares. O padrão dele é nessa faixa entre 1,30 e 1,45 mais ou menos. Dificilmente ele fica abaixo disso. E aqui, ó, segundo o Status Invest, ele só começou a distribuir dividendos a partir de fevereiro de 2022. Vamos confiar nisso? Vamos levar em conta que isso aqui é verdade, ou seja, ele realmente teve a IPO em janeiro e começou a distribuir dividendos em fevereiro. E foi apenas 9 centavos, mas a partir de então, nunca deu rendimentos muito baixos. O pior de rendimento é 3 centavos, olha aí, 14 centavos em março, depois 15 centavos em abril, 15 centavos em maio, 18 centavos em junho do ano passado, foi o recorde dele também, 15 centavos depois, 15 de novo, 14 em setembro, 14 em outubro, subiu de novo para 16 em novembro, baixou para 14 em dezembro esse ano, 14 em janeiro, 14 em fevereiro, 13 em março, mas isso aqui se refere aos recebimentos do fundo de fevereiro, tem menos dias úteis, então caiu o valor, 14 centavos em abril, 13 centavos em maio, a mesma coisa, porque isso aqui se refere aos valores recebidos pelo fundo em abril, que também teve menos dias úteis, então teve um menor rendimento, depois voltou a 14 em junho e voltou a 13 em julho. Isso aqui foi uma queda assim excepcional, digamos assim. Não teve nenhum motivo assim, claro, e nem no relatório tem. A gente vai ver o relatório mais recente, que é o do mês de junho, que se refere aos pagamentos feitos aí em julho. O relatório do mês agora de agosto só deve sair daqui 1 ou 2 semanas ainda. E agora a gente vai para aquela grande novidade que eu falei para vocês, mas antes da novidade, fica a dica aí para você que quer ter um vídeo só seu. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então
Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2. E aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação, e se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Então pessoal, essa é a grande novidade do fundo, ele está fazendo uma emissão de novas cotas equivalente a R$100 milhões. Essa emissão, no momento está no período de subscrição das cotas, quem tem direitos de cota já está podendo participar. Aqui eu não encontrei dizendo a questão da fração nesse documento do fundo, mas eu fiz as contas aqui, tá dando uma taxa de 0,3, ou seja, a cada 10 cotas você tem direito a 3 direitos de subscrição. Então eu recebi, se eu não me engano, 39 direitos de subscrição. Minha corretora já até mandou aviso perguntando se eu quero subscrever, e na minha opinião, para mim não vale a pena, mas isso é a minha opinião. Então você não precisa se confiar na minha opinião. O Adriano não vai fazer, por isso eu não vou fazer. Não faça isso. Você vai analisar e ver se vale a pena você fazer ou não. E eu digo, por que para mim não vale muito a pena fazer? Porque você vê que o valor da cota é 9,58, mas tem essa taxa de distribuição. Então o total do preço da integralização da cota, da nova cota, é R$ 9,78. A gente viu que o valor, por isso que eu disse, chamei a atenção no valor. O valor tá R$ 9,98. Pode ser que na próxima segunda-feira, que vai ser a Datacom, ele esteja, vamos supor que ele esteja R$ 9,98. Ele vai distribuir provavelmente umas 14 centavos ou 13 de novo. Vamos considerar que ele distribua 13. Aí 9,98 ele vai cair para 9,85. Então ele vai ficar 9,85. A diferença entre o valor da integralização e o valor da cota de mercado é apenas 7 centavos. Eu acho que essa diferença não vale a pena fazer a subscrição, até porque você normalmente vai passar um mês sem receber dividendos. Provavelmente só depois de uns 30 dias você recebe o dividendo daquela cota que você subscreveu. Então você vai perder um mês de dividendos ao invés de comprar uma cota no mercado. Eu acho que valeria mais a pena comprar uma cota no mercado mesmo um pouquinho mais cara. E aí você diz, mas vai diluir a sua cota. Não vai muito, porque se a gente viu que o valor patrimonial da cota é 9,61, o valor dessa nova subscrição é 9,58, é quase igual. E na questão da proporção, esse valor aqui é apenas 1/4 do total que vai ficar o fundo. Então deve cair o valor patrimonial, o novo valor patrimonial deve ficar na faixa de 9,60. Então, e isso para quem é pequeno investidor não faz muita diferença. Se você fosse comprar milhares de cotas novas, ainda até que faz algum sentido, esses valorzinhos desses centavos a mais. Mas pra gente que é pequeno, 1 centavo não vai fazer muita diferença, essa diferença no valor, do novo valor patrimonial. Então você não vai dizer, fui diluído. Não, acho que não vale a pena. Pra mim não vale a pena por isso, porque eu tô achando essa diferença muito pequena, apenas 7 centavos. Ainda tem uma tendência a ter uma redução maior ainda depois que ele fizer o anúncio dos dividendos. Pode ser que nem fique a 9,78, pode ser até que caia abaixo de 9,78 o valor de mercado. Eu faria a subscrição se tivesse mais ou menos o mesmo caso do MXRF. Como assim, Adriano? O MXRF está muito acima do valor patrimonial e eles fizeram uma emissão de cotas no valor patrimonial. Mesmo com uma taxa até mais alta do que essa, ainda ficou uma margem boa de diferença entre o valor de mercado e o valor da emissão, da nova emissão. Aqui não, o valor está muito próximo. Se o fundo tivesse, por exemplo, cotado a 10,10, mais ou menos, 10,15, aí distribuísse mais 13 centavos e ficasse na faixa de R$10, aí eu acho que valeria a pena, porque era uma diferença de cerca de 22 centavos, era como se fosse um mês de dividendos e ainda mais uma sobrazinha. Aí sim eu faria a subscrição. Mas cada um é cada um, então você pode fazer a sua subscrição se você achar que vale a pena, mesmo sendo a diferença de tão poucos centavos assim. Vamos agora para a leitura do relatório gerencial do mês de junho, como eu falei, que se refere aos pagamentos feitos em julho, é o mais recente. O próximo só deve sair daqui a uma semana, 2 semanas mais ou menos. Então, as primeiras informações interessantes que o fundo mostra são essas 5 aqui. Mais de 20 milhões em novas alocações que aconteceram no mês de junho, fortalecendo a diversificação de risco e a estratégia de carrego do fundo. 36,8% da carteira alocada em ativos com rate A- ou superior. Cenário de preço para o setor sucroenergético, que representa 76% da carteira, ou seja, a maior parte, para quem não sabe, a maior parte dos ativos dos devedores do FGA estão nesse setor sucroenergético. É bastante positivo esse cenário, principalmente as expectativas de produção dos principais produtores, que está errado aqui,
né? Faltou principais. A distribuição líquida de CDI mais 2,74 anualizada ou 158% do CDI do rendimento tributável equivalente. O volume médio de negociação diário foi de 1.558.000. E você viu que no momento atual ele está na faixa de 1.300.000. Diminuiu um pouco esse volume de negociado. Mas mesmo assim, pessoal, ainda é muito fácil comprar e vender cotas do FGA. Pronto, pessoal, vamos começar a ler as partes interessantes do comentário do gestor. Tem muita coisa interessante nesse relatório desse mês, mas se eu fosse ler tudo, o vídeo ia ficar muito longo. Então eu vou tentar pegar os melhores trechos, o the best of aqui dos comentários para não ficar tão longo assim. Então aqui, ó, vimos recentemente alguns casos de empresas do setor não conseguindo honrar com os juros de seus empréstimos. Isso é muito interessante, porque realmente você viu nesses meus últimos vídeos que tem algumas empresas, como por exemplo o XPCA, o Vigia, com algumas empresas devedoras desses fundos dando problemas, dizendo que não vão pagar, ou entrando em recuperação judicial, ou dando entrada em pedido de recuperação judicial. Então por isso que ele está falando isso aqui, resultando em atraso de pagamentos nas operações num primeiro momento, derivando em alguns casos para pedidos de recuperação judicial, o que eu acabei de falar, né? E acreditamos que outros casos ainda virão. Isso reforça que apesar do agro ser a força motriz da economia brasileira, sua heterogeneidade mostra que é imprescindível um time de gestão qualificado com reconhecimento da porteira para dentro. Aí eles destacam o seguinte: é importante ressaltar que o FGA não é imune a riscos, ou seja, estão dizendo que pode ser que dê problema também com eles, pois aqueles que lidam com ativos de crédito estão cientes de que a imunidade não é uma realidade nesse contexto. Nossa equipe sênior, com a sólida experiência de 18 anos no agronegócio, está comprometida em utilizar todo o conhecimento adquirido para tentar antecipar e mitigar os riscos envolvidos. Acreditamos em estar no caminho correto e o que corrobora com isso é o aumento mensal dos investidores. Hoje somos 33 mil investidores no fundo. É porque muita gente gosta já do FGA. Para mim ele está no top 4 dos principais fundos de base 10. É ele, RZAG, o XPCA e o Vigia. Mas dois desses, como eu falei, estão tendo problemas com empresas querendo dar calote neles. Então, fique ligado nisso. Importante destacar aqui, ó, no mês de junho fizemos 2 compras expressivas no FGA 11, com caixa disponível após as últimas transações com ganho de capital. Ou seja, isso aqui é quando ele vende alguns ativos e tem um lucro sobre aquela venda, feitas no secundário. Fizemos a compra de 10 milhões de uma CRA da empresa Café Brasil. Você pensa que a Café Brasil faz o quê? Café, né? Mas não. Essa operação não foi originada por nós, mas entendemos como uma boa relação de risco-retorno. Ou seja, ele quer dizer que comprou essa CRA de outra empresa. Diferentemente do que o nome indica, ela é uma empresa de fertilizantes. Olha aí, Café Brasil é empresa de fertilizantes, não de café, que tem 25 anos de atuação. Possui uma margem EBITDA de cerca de 19% em média nos últimos 5 anos. Sua margem melhor que a do setor ocorre por possuir marcas próprias. Ou seja, ele está dizendo que esse 19% em média de margem EBITDA é a melhor do setor de fertilizantes, no caso. A empresa teve faturamento de 300 milhões em 2022, um bom faturamento, né, para uma empresa que eu até desconheço. Ela teve uma margem líquida de 10%, que não é nada de espetacular, mas é interessante. O ativo comprado possui rentabilidade de CDI mais 4,5% ao ano e tem uma duration de 2,8 anos. Outra operação que eles compraram foi a usina Itamaraty, mas ela é mais conhecida como o ISA. O ISA, meus amigos, deve a uns 3-4 fiagos. O FGA é mais um dos que são credores dela, mas a ISA deve a muitos fiagos, viu? Dos fiagos que eu coloco aqui no canal, você vai ver que tem uns 3, 4 que a Wiza deve a eles. A Wiza foi fundada em 80, tem capacidade de moagem de 6,3 toneladas. Exatamente, mais uma usina naquele setor, sucroenergético. Desde 2016 está em processo de reestruturação que vem apresentando seus frutos recentemente, ó. Processo de reestruturação. Isso aqui às vezes é aquela quando ela quase que vai à falência e retorna, né? Atualmente entendemos que o momento está propício para o investimento. A empresa possui um patrimônio robusto de 90 mil hectares de terra e a empresa fatura mais de 1 bilhão por ano e tem uma margem EBITDA bem grande, bem alta, de 55%. Esta é uma operação que possui rentabilidade CDI mais 4,5%, a mesma desse outro aqui, né? E também uma duration de 2,8 anos, igual, né? E o CRA foi de 12 milhões. Então, 2 CRAs, um de 10 e um de 12 milhões, totalizando 22 milhões aqui de investimento aqui do fundo. Importante é isso aqui que ele fala, ó. Ambas operações estão em linha
alinha com o nosso comprometimento de aumentar os ativos de carrego da carteira, consequentemente aumentando o carrego médio do portfólio. O carrego, pessoal, que ele fala, tanto carrego, para quem não sabe, é a mesma coisa que taxa aqui. A taxa total do fundo, no caso. Outra estratégia usada para o aumento do carrego é a alavancagem do fundo, ou seja, ele está dizendo que o fundo está se alavancando. Através do que? Da famosa compromissada reversa. Vários fundos imobiliários e fiagros, principalmente os de papéis, como é o caso aqui do FGA, estão fazendo essa compromissada reversa. E ele vai explicar o que é, para quem não sabe. Essa estratégia consiste em tomar dinheiro emprestado a uma taxa de juros mais baixa. E ele dá o ativo de alta qualidade de crédito, ou CRA da carteira, né, em garantia. Essa é a história. Ele, basicamente é isso. Ele vende o CRA para a empresa, ela fica com esse CRA, empresta o dinheiro para o fundo, com essa taxa menor, e o fundo se compromete, por isso que é compromissada reversa, se compromete a recomprar aquele CRA pagando juros. Então, ele vai recomprar e pagar juros em cima do valor que ele vendeu aquela CRA. E alocar esse valor, né, em ativos com alta rentabilidade. Atualmente temos 3,25% da carteira alocada nessa estratégia. Aqui ele fala o seguinte, ó, além dessas alocações já feitas, esses 22 milhões, estamos estruturando um ativo de 50 milhões, ó, um investimento alto aqui, um CRA forte, equivalente a atual 1/6 do fundo, e quando ele fizer a emissão, se der certo e ele conseguir vender todas as cotas, é cerca de 1/8 da carteira. E esse ativo aqui de 50 milhões vai ter uma ótima relação risco-retorno. Essa operação está sendo integralizada pelo FGAA e por outros investidores parceiros. A integralização nesse ativo será feita em julho ou início de agosto. Final de julho ou início de agosto. Isso está acontecendo agora. Esse mês distribuímos 13 centavos, como a gente viu, né? Foi 13 centavos nesse mês de julho. No caso, pra gente, é no mês passado. Isso representa um dividend yield de 1,30 no mês. A gente já viu isso. Interessante mostrar essa rentabilidade do fundo desde o começo, ó. Aqui ele mostra como fosse janeiro. Mas janeiro é aquela história. Ele fala janeiro, mas ele só pagou em fevereiro. Então, realmente, aqui é como fosse a história do fundo toda. Com exceção desse primeiro mês que deu pouco, você vê como o FGA distribui com constância e nunca é pouco. Olha aí, momento ruim dele, pior de todos os tempos, fora esse, é exatamente desse mês, 1,30. Acima de 1,30 todo o tempo. Vários outros fiagros, para vocês terem uma noção, tem mês que dá 1,20, tem mês que dá 1,10, tem mês que às vezes dá até 1, e aí no outro seguinte vai 1,45, 1,50, e ele não, aqui ele é muito mais constante, ó, muito mais estável, no mínimo é 1,30. Eu não vou considerar esse primeiro mês não, de 0,90. É 1,30 para cima. Agora tem a tendência que, com a queda da Selic, mesmo sendo pouco, como ele é, eu acho que ele é 100% atrelado ao CDI, ele deve ter uma quedazinha dos rendimentos, mas de cerca de, eu acho que 1 centavo no máximo, não mais do que 1 centavo. Então, em vez de pagar 13, vai pagar 12. Em vez de pagar 14, ele vai pagar 13. Porque você vê que tem vários meses pagando 14, ó, 14, 14, 14, ou é 13. Então, acho que pode ser que agora fique 13 e 12. Provavelmente vai acontecer isso. Mas lembrando que a Selic ainda pode cair nos meses que vem. Então, cada mês que vai caindo, pode ser que vá reduzindo um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Aí ele fala algo bem importante, por isso que eu vou ler também. Entendemos que esse dividend yield é bastante satisfatório, realmente é. Ainda considerando que é isento de imposto de renda. Estamos trabalhando para continuar mantendo essa distribuição sem aumentar o nível de risco, que é importante, né? Não aumentar o nível de risco para não levar calote. Mantendo a predominância de risco corporativo em empresas com boa estrutura de capital, capacidade de pagamento, boas margens operacionais e operações bem estruturadas. Só que, aí olha o detalhe, como colocado acima em outras cartas, estamos atentos para a provável queda da Selic. Ó, era só uma suposição que ainda tinha no mês de junho, mas agora a gente sabe que é uma certeza. Se por um lado é bastante positivo devido à melhora do ambiente econômico e à diminuição do risco, ou seja, menos gente dando calote para as empresas, né? Por outro lado, acarreta uma diminuição nominal dos dividendos. Ele quer dizer, o que é que ele quer dizer com diminuição nominal? Do valor nominal, ou seja, 3 centavos, 14 centavos, vai haver uma diminuição. Mas, normalmente, como eu falei, é aos poucos, né? Isso aí não vai ser de uma vez. Foi 0,5% agora, pode ser que afete 1 centavo, aí pode ser que no mês eles consigam pagar 13 centavos e meio, aí em vez de pagar 14, paga 13 centavos e meio. Entretanto, queremos continuar entregando rentabilidade real, que é a rentabilidade mais importante, que seria a rentabilidade nominal menos o valor da inflação, para os nossos investidores, contribuindo para a criação de patrimônio, buscando assim continuar nos posicionando em lugar de destaque entre boas opções de investimento do mercado. Aqui é a DRE do mês de junho. Interessante você prestar atenção nos detalhes. Ó, aqui, ó. Aqui é a despesa,
com alocação, ou seja, os juros do CRAs, giro de papéis e aqui as despesas operacionais, taxa de administração e outras. Totalizou o quê? Um resultado, um lucro de 4.063.000. Só que foi distribuído o quê? 4.432.000, ou seja, eles tiraram o dinheiro que tinha retido no fundo, tá aqui, exatamente 369.000 que estava retido, eles retiraram e somaram esse valor do resultado para conseguir pagar esses 13 centavos. E eles ainda possuem, no acumulado, 1.255.000 valor retido. Ainda possui isso aqui. Mas no semestre tá negativo, ó. 344.000. Eles usaram o dinheiro que estava retido aqui, acumulado, para manter essa média que eles estão tentando manter esse reloginho aí. É 13, 14, 13, 14. Mas sofreram. Era para ter sido 12, né? Pelo jeito aqui. Uma coisa interessante é que o fundo não mostra aqueles gráficos de pizza mostrando o fundo é tantos por cento atrelado ao CDI. Não mostra. E ele nem fala que é 100% CDI. Mas eu acredito que seja. Vamos ver aqui. Não é 100% CDI não. Mas é muito próximo. Olha aqui. Aqui é a carteira de investimento do fundo. A gente vê que ele tem uma IPCA aqui. Mas é um valor bem pequeno, né? IPCA mais 10,81%. IPCA está atualmente na faixa de 3. Aqui é quase 14% ao ano. Representa apenas 1,5% da carteira. Ou seja, é quase 100% CDI. É cerca de 98,5% CDI. Aí você vê tá aqui as outras CDI taxas. Não tem nada assim muito absurdo, porque em alguns fiagos, por exemplo, o Vigia, a gente vê taxas de CDI mais 10%, 12%. Tem umas taxas assim bem absurdas. Aqui a mais alta que eu tô vendo é essa CDI mais 7,65% da WD. Mas só. O resto é umas taxas mais aceitáveis, né? É por isso que também, é como ele falou, eles não investem em operações muito arriscadas. Normalmente, quando não é muito arriscado, a taxa de juros é menor. Nas operações mais arriscadas, ou seja, aquela empresa mais complicada, com a vida mais complicada, é que eles exigem uma taxa maior. E aí é que normalmente toma um calote, né? Ele vai numa operação com a empresa mais arriscada e ainda exige uma taxa de juros maior, que ela acaba não conseguindo pagar e dá um calote na empresa. A gente vê aqui o nome dos devedores, a gente vê que ele tem vários devedores com os mesmos nomes, né? Alcoeste, aqui, ó, 2 vezes Alcoeste, outra vez Alcoeste, aí Batatais 2 vezes aqui, Batatais. A gente vê Usina Santa Fé, essa Usina Santa Fé também deve ao Vigia, 2 vezes a Sonora, 4 vezes a WD, a Uisa. São vários nomes aqui que aparecem, você vai ver em outros relatórios de outros fiagos. Elas se dividem muito, essas empresas aqui. Aqui a gente vê também os percentuais da carteira, né? Investido em cada um desses ativos aqui. E aqui, pessoal, temos as aplicações financeiras, o caixa, as cotas de fiagro, alocação tática. Ele aqui não mostra claramente aonde fica aquelas compromissadas reversas. Por exemplo, no Vigia ele mostra uma linha negativa até o valor, porque ele subtrai no valor do patrimônio líquido, porque é uma coisa que ele vai ter que pagar depois, né? Então é como se fosse uma dívida, esse valor das compromissadas reversas. Aqui ele não faz, ele coloca como se fosse caixa misturado, então a gente não sabe onde é que está compromissada reversa, que ele falou que é 3,25% do patrimônio do fundo, mas aqui não aparece claramente. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!